Olá, amantes do mundo da eletrônica, tudo tranquilo? Espero que sim. Bom, chegamos na etapa agora de regulagem, tá? Já falamos da parte de transformação, retificação, filtragem e agora finalmente chegamos na etapa de regulagem. Na nossa etapa de regulagem, nós vamos ter uma regulagem fixa e uma regulagem ajustável. Na regulagem fixa, a gente vai usar o LM7812 para a gente ter uma fonte de 12 volts para poder alimentar o nosso sistema de regulagem de ajuste de corrente. E para a regulagem ajustável, a gente vai usar o LM317 para o ajuste de tensão. Na nossa fonte fixa de 12 volts, vamos usar o circuito integrado LM7812, que em seu datasheet ele só suporta 1 ampere de corrente. Então, para a gente poder garantir um pouco mais de corrente, a gente vai usar um transistor PNP para poder aumentar a corrente. Tá? Então, ele está instalado aqui, como o datasheet sugere, com um capacitor de 330 nanofarads na entrada, um de 100 nanofarads na saída, né? No pino 1, a entrada, que está vindo lá os 24 volts da fonte já retificada e filtrada. Então vai entrar os 24 volts aqui no pino 1. No pino 3 é a saída, onde vai sair os 12 volts. Né? O pino 2 é a referência, é o terra, GND. Então, para poder aumentar a corrente, né, se a gente precisar de uma corrente maior que 1 ampere, a gente colocou esse transistor aqui. Como é que funciona? À medida que vai aumentando a carga, né, a gente colocou um resistor aqui na entrada, então ele vai gerando, à medida que aumenta a carga, ele vai gerando uma queda de tensão em cima dele aqui, onde ativa a base do transistor e deixa passar a corrente por aqui, para não deixar o 7812 com toda a corrente em cima. Então eu botei aqui uma carga, né, para a gente testar essa corrente. Tá? Então estou aumentando a carga aqui, já está consumindo aqui 310 miliamperes, ainda está passando somente pelo 7812, né? O transistor está tranquilo aqui. À medida que a gente vai aumentando a carga aqui, ó, 600 miliamperes, ainda está passando pelo 7812. 840, na verdade, 910 miliamperes, né? 840 miliamperes está passando pelo 7812 e 0,08
amperes já está começando a passar pelo transistor, né? Que aqui aumentou a queda de tensão, já está com 1 volt, que está começando a ativar a base do transistor para poder liberar a corrente. Então, botar aqui 1 ampere de corrente, nós temos 870 miliamperes passando pelo 7812 e 210 miliamperes pelo transistor. Vou botar aqui logo 2 amperes. 2 amperes. Ficou 930 miliamperes pelo 7812 e já passando 1 ampere pelo transistor, né? Aliviando o 7812. Se colocarmos mais, ó, 3 amperes, 950 miliamperes pelo 7812 e 2 amperes pelo 127. E assim vai, né? Vamos botar lá 4 amperes, 970 miliamperes pelo 7812 e 3 amperes pelo o tipo 127. Né? Pelo datasheet, o tipo 127 suporta até 5 amperes. Então, se exigir aqui 5,83 amperes, 990 miliamperes vai passar pelo 7812 e 4,85 amperes pelo tipo 127. Então, é assim que funciona o 7812 com um transistor PNP para poder aumentar a carga que passa por ele. Bom, agora falando do LM317, que vai ser o nosso regulador ajustável de tensão, o funcionamento é quase que o mesmo. A diferença é que agora ele vai ter um ajuste, vai ser ajustável, né? Então, de acordo aqui com esse divisor resistivo aqui no pino de ajuste, ele vai fazer o ajuste da tensão, que vai entrar 24 volts, né? Os 24 volts aqui vão entrar no pino 3, que vai ser a entrada. O pino 2 vai ser a saída da tensão ajustada, né? E o pino 1 é o pino de ajuste, onde vai estar o divisor de frequência, divisor de tensão, com o potenciômetro para a gente poder fazer o ajuste, né? E ele está ajustado aqui com 10 volts. Vamos ajustar aqui para o mínimo dele. O mínimo dele é 1,26, né, volts, e o máximo 22 volts. Tá entrando 24 volts, né? E ele regula de 1,2 a 22 volts. E vamos deixar aqui com 10 volts para ficar mais fácil. E a questão da corrente aqui é o mesmo sentido do 7812, tá? O LM317 é até 1,5 ampere, né, segundo o datasheet dele. Mas para a gente poder aumentar essa corrente aqui, a gente vai fazer uma configuração que tem no próprio datasheet, né, do LM317, indicando essas configurações. Então tem o capacitor de entrada, de filtragem, capacitores de saída, né, toda uma configuração de ajuste e as configurações de transistor para poder aumentar a corrente. Então, do mesmo jeito, vamos ter um resistor aqui que vai ter uma queda de tensão sobre ele quando aumentar a corrente, que vai ativar a base desse transistor PNP,
né, que vai ativar a base dos transistores NPN tipo 35. Como eles estão os dois em paralelo, eles vão dividir a corrente entre eles para poder aliviar o LM317. Então, se a gente colocar uma carga aqui na saída, deixa eu ligar essa carga aqui. Vamos ajustar aqui para 10 volts. Para ficar uma conta redonda aqui de 5 amperes, né? Então ele está consumindo 5 amperes. Tá? Então o LM317 está consumindo muito pouquinho aqui, 0,07 amperes. E a corrente está passando toda pelos transistores tipo 35. Então está 2,5 em cada um, dividindo, para poder suportar essa corrente de 5 amperes, né? Aqui houve um aumento de uma queda de tensão aqui nesse resistor, que ativou a base desse transistor, que automaticamente ativou a base dos tipo 35, onde a corrente está passando por eles para poder aliviar o LM317, que faz o ajuste de tensão. Bom, então já vimos que o LM317 ele vai, com o seu potenciômetro aqui, ele vai fazer o ajuste de tensão. E o ajuste de corrente, né, o limitador de corrente. Se a gente quiser limitar essa corrente aqui, por exemplo, para 3 amperes no máximo, 2 amperes, 1 ampere. Para controlar a corrente, limitar a corrente, a gente vai usar um sistema que usa MOSFET, resistor shunt, e amplificador operacional como comparador de tensão. Como é que funciona? O ajuste de tensão do LM317 ele vem pela saída positiva, né? A saída na carga aqui, a saída negativa, que é a referência, ela não está ligado no terra do LM. Ele está passando, né? Ele está passando pelos MOSFETs, né? Então, pelo sentido convencional da corrente, né? A corrente vem aqui pelo positivo, entra aqui no negativo, né? Na saída negativa, no terra. Aí ele vai passar, vai entrar no dreno dos MOSFETs. Lógico, os MOSFETs estando saturados, vai sair pelo source, vai passar pelo resistor shunt e vai ao terra, né? Então esse controle ele vai ser feito através desses MOSFETs, o controle da corrente pelo terra. Como é que esse controle vai ser feito, né? À medida que o gate, né, dos MOSFETs aqui são ativados ou não, ele vai fazer esse controle, tá? E como a gente vai fazer esse controle aqui? A gente vai colocar um resistor shunt, né, para a gente poder ter uma ideia, né, da corrente que está passando aqui, tá? Então, se a gente tem 5 amperes passando aqui e um resistor de 0,1 ohm, né? Então, pela lei de Ohm, né, qual a tensão que está passando aqui
qual a queda de tensão, qual a tensão que está sobre esse resistor, né? A tensão é a resistência vezes a corrente, né? Então 0,1 vezes 5 amperes vai dar 0,5 volts, né? Então a gente já tem uma ideia aqui que para 5 amperes passando, a gente vai ter 0,5 volts sobre esse resistor. Então a gente já tem uma identificação aqui, né? E a gente vai usar o amplificador operacional como comparador de tensão. Então essa amostra aqui da tensão desse resistor shunt vai ser ligado na entrada inversora do amplificador operacional, né? Vamos fazer aqui um divisor resistivo para a gente poder controlar a tensão da entrada não inversora do amplificador operacional, né? Como funciona o amplificador operacional como comparador de tensão. A entrada que tiver maior aqui, ela ganha, e a saída vai ser positiva ou negativa, ou nível alto ou nível baixo, de acordo com o resultado. Então, se a entrada negativa aqui eu tenho 0,5 volts, e aqui na entrada não inversora eu tenho 1,2 volts, então a entrada não inversora está ganhando da entrada inversora. Então ele habilita a saída com nível alto, né, que está dando aqui 11 volts, que é quase a alimentação do amplificador operacional, que no caso é 12 volts. Então, com essa tensão aqui de 11 volts, ele ativa o gateway dos MOSFETs, né, que fazem a corrente circular de dreno para source para vir ao terra, né? Se eu diminuir aqui no potenciômetro a tensão da entrada não inversora, eu vou começar, diminuiu, começou a cair a tensão aqui, comecei a regular a corrente que está passando. Então, à medida que eu vou baixando aqui, eu vou diminuindo aqui, controlando a corrente, tá? Porque eu já estou tendo menos tensão na entrada não inversora do que a entrada inversora que está pegando a referência aqui no resistor shunt. Então, lógico, à medida que vai caindo a corrente, também vai caindo a tensão aqui do resistor shunt, tá? E à medida que a gente for baixando, né, aqui no potenciômetro, a gente vai regulando. Então, por exemplo, daqueles 5 amperes, agora só está passando 3 amperes. Então, eu estou ajustando, estou limitando a corrente aqui a 3 amperes. Tá? E à medida que eu vou baixando, eu vou limitando mais. Então, por exemplo, aqui, 2 amperes, né? E até eu regular no máximo, né? E não ter mais tensão suficiente para ativar o gate dos MOSFETs, cortando toda a corrente. Então vai a corrente a zero e a tensão de saída também vai a zero, né? Com esse limitador da corrente aqui. Então, à medida que eu controlo esse potenciômetro aqui, eu limito ou não limito a corrente de saída. E para eu ter um indicador visual se o limitador de corrente está atuando ou não, eu vou usar o outro amplificador operacional do LM358 para
ligar e desligar uns LEDs para saber se o limitador está atuando ou não. Então, vou fazer mais um divisor de tensão com 2 resistores aqui de 10K nos 12 volts, que eu vou ter 6 volts aqui fixos na entrada inversora. Na entrada não inversora, eu vou ligar na saída do primeiro amplificador operacional que ativa os gates dos MOSFETs, né? Então vou ligar ele aqui na entrada não inversora. Na saída do amplificador operacional, eu vou ligar 2 LEDs em antiparalelo na saída, ou seja, o LED verde eu vou ligar o anodo na saída, lógico com um resistor, né? Na saída, e o catodo no terra. Já o LED vermelho eu vou ligar ele invertido. O catodo do LED vermelho vai ficar na saída do amplificador operacional e o anodo vai ligar direto nos 12 volts, né? Então, o que acontece? Como eu tenho uma tensão aqui de 11 volts, que está ativando o gate dos MOSFETs e liberando a passagem de corrente, eu tenho 11 volts na entrada não inversora e apenas 6 volts na entrada inversora. Com isso, a entrada não inversora está ganhando da entrada inversora e habilitou a saída em nível alto do amplificador operacional, ou seja, está com 10 volts aqui na saída. Se está com 10 volts aqui, ligado no anodo do LED verde e o catodo em terra, ele vai ligar o LED verde, dizendo que a corrente está liberada, está passando corrente, está com LED verde. Como aqui está positivo e positivo, não tem DDP suficiente para ligar o LED, né? Quando o limitador de corrente começar a atuar, né, que ele já caiu aqui para 4 volts, 0,8, que ele já diminuiu, já está limitando a corrente que está passando, já a entrada não inversora já ficou menor que a entrada inversora, que é 6 volts, né? Então ele desativou a saída, né? Botou em nível 0 a saída do amplificador operacional. Sendo assim, ele desligou o LED verde, 0 com 0, desliga, e como o LED vermelho, o anodo já está no 12 volts e o catodo agora recebeu 0 volts da saída do amplificador operacional, ele acendeu o LED para dizer que o limitador de corrente está atuando, tá? Então é assim que funciona visualmente. Liberou a corrente, o LED verde acende. Começou a limitar a corrente, o LED vermelho acende, avisando que o limitador de corrente está atuando. Bom, eu fiz uma plaquinha, um protótipo, para poder fazer os testes, né, aqui no Proteus. E ficou mais ou menos assim, né? Lógico que aqui eu botei esses KRE aqui, mas na plaquinha mesmo eu botei os LEDs, né, só para testar, porque depois isso aqui vai para os LEDs vão para um painel, né? Os potenciômetros também vai para um painel. E também os transistores não ficaram na placa. Eu botei eles num dissipador de calor de alumínio fora da placa, só fiz as ligações via cabo, mas ficou mais ou menos assim o protótipo dessa placa.
Bom, antes de começar a fazer os testes, deixa eu mostrar aqui como é que ficou a plaquinha, o protótipo que eu montei. Liguei os transistores no dissipador de alumínio, tá? Conectei eles por fios, né, na plaquinha. Os LEDs eu botei aqui, mas depois pode ficar no painel. Os potenciômetros também pode ser de multivoltas, né, no painel para ter mais sensibilidade, mas só para fazer uns testes eu deixei ela montada assim. E antes de começar os testes eu tive que fazer algumas modificações aqui, que como eu já falei no vídeo anterior, treino é treino e jogo é jogo, né? Então, para eu poder conseguir os 5 amperes nessa placa aqui, foi o máximo que eu consegui, eu tive que baixar essa resistência aqui, né, que é de 0,1 ohms para 0,05, né? Então, como eu não tinha, eu liguei mais um em paralelo aqui por baixo, tá, da placa, né, em paralelo com esse para poder diminuir, para poder chegar nos 5 amperes. E tive que alterar esse resistor aqui também, que era de 82K para 200K, por causa do ajuste aqui de corrente, né? Então agora vamos aos testes. Vamos ligar aqui a fonte. Já ligou o LED verde aqui, né, sinalizando que a plaquinha está ligada e está com a corrente liberada. Vamos fazer os testes aqui de tensão. Então, na entrada aqui, saindo da nossa fonte retificada e filtrada, nós temos aqui os 24 volts, tá? Na entrada. Na saída, nós temos aqui a regulagem de 1,2 volts até 22 volts, né? Então, a parte de regulagem de ajuste de tensão já funcionando. Agora vamos fazer os testes de corrente. Vou ligar aqui minha carga de bancada. Nós temos 10 volts. Vou colocar aqui os 5 amperes. Né? Tá ligado aqui na saída. Amperes. Cinco amperes de consumo, tá? A corrente está liberada. Vamos fazer limitar a corrente aqui. Quando começar a limitar a corrente, o LED vermelho acende. Então eu já comecei a limitar, ó, caiu para 4 amperes, ó, 2 amperes, 2 amperes, 1 ampere. Então aqui eu vou controlando o limite da corrente que eu quero. Ó.
Quero limitar a 1 ampere e fechando todo o potenciômetro, eu zero tudo, limito toda a corrente, né? E regulando aqui, volto a liberar toda a corrente com o LED verde aceso. Só mostrar mais um detalhe aqui. Lá no Proteus, né, quando tinha só o 0.1 aqui, ohms, dava 0.5 volts. Agora, como está 2 em paralelo, ele tem que dar a metade, né? Então, olha lá, ele está dando 253 milivolts. Em vez de dar 0.5, está dando 0.2, né? Milivolts, que é a queda de tensão em cima do resistor shunt, para poder fazer o controle de corrente, né? Então é isso. Plaquinha montada, testada com 5 amperes, com controle de corrente, né? Deixa eu fechar aqui para não... deixa eu só... ver aqui o... temperatura dos resistores de emissor. Temperatura aqui do resistor shunt, né? E a temperatura dos TIP 35. Né? Temperatura aqui do LM 317. Tá tranquilo. Do TIP 42 e do TIP 35. Tá? Um bom dissipador de calor, né? Se quiser botar ele numa ventilação forçada também pode. Esse é assunto para um próximo vídeo, né? E é isso então. Eu vou ver se eu faço mais testes com outros tipos de fonte, tá? Essa foi com LM317. Depois eu vou fazer com outros tipos, para a gente ir aprendendo junto aqui e fazendo os testes, tá? Bom, agora eu vou fazer um teste com uma lâmpada de 12 volts para a gente ver o controle e testar a proteção contra curto também, tá? Então, medindo aqui no multímetro, eu tenho 12 volts na saída, né? Para poder ligar a lâmpada aqui, tá? Fiz a ligação aqui, vou ligar a lâmpada, né? Ela vai ofuscar um pouco aí, deixa eu abafar aqui um pouco, e aqui a gente vai fazer o ajuste aqui, o controle. Então, ó, aqui eu controlei a medida aqui que eu vou liberando aqui, ó, com intensidade baixa, e aqui eu ajusto o controle de corrente que eu quero, tá? E para finalizar, mostrar a proteção contra curto que o sistema tem. Vou fechar o curto aqui, ó. Acionou lá o LED vermelho, proteção contra curto. Soltei e voltou a funcionar. Fechei curto, protegeu, tá? Então é isso, ó. O sistema funciona muito bem. Ó, proteção contra curto, fechou o curto, protegeu, soltou, voltou a funcionar. Então esse é mais um vídeo pro canal.
tá? Quem gostou, deixa aquele joinha, inscreva-se no canal para poder apoiar o canal de eletrônica, não só o meu, mas todos os canais, para a gente fortalecer a eletrônica. E vou deixar uma sequência de fotos aqui do esquema com a atualização já que eu fiz aqui, tá bom? Então, até o próximo vídeo.